Pessoal, vamos aproveitar então, ó, respirem fundo, porque agora a gente vai falar de uma outra questão. Eu vou até passar para o assunto aqui da Argentina, podem colocar aí para mim, porque Javier Milei nem assumiu o poder ainda e ele já está sofrendo uma pressão ali dos sindicatos em relação às privatizações. Por que isso está acontecendo, hein, Gustavo Segré? Olha como funcionava a situação até o Javier Milei. Tinha uma companhia de aeronáutica do Estado, Aerolíneas Argentinas. Tinha sido privatizado, o governo populista estatizou de novo como YPF. Faço parênteses, essa brincadeira vai custar para o Estado Nacional Argentino, ou seja, para todos os contribuintes, 16 bi de dólares. Essa brincadeira do Estado que disse, não, agora essa empresa que era privatizada, vamos estatizar. Estatize, 16 bilhões de dólares. A Aerolíneas Argentinas dá um prejuízo de 1 milhão de dólares por dia. E qual foi a brincadeira das Aerolíneas Argentinas? Tinha um monte de empresas low cost. O governo do Alberto Fernandes cortou todas. Então deixou uma espécie de monopólio nas Aerolíneas Argentinas. Se você tem um monopólio, é impossível dar prejuízo. Não tem como dar prejuízo. A Aerolíneas Argentinas conseguia fazer isso. 1 milhão de dólares, e a Aerolíneas Argentinas tem entre seus indicadores a maior quantidade de funcionários por avião voando ou não do mundo. E aí vem o Milei, logicamente, e fala, gente, isso aqui é 1 milhão de dólares por dia. Eu dou a companhia para o sindicato. Vou doar. Me dê R$1 e eu te dou a companhia. E você se vira. Porque você está tentando tirar dinheiro do Estado, de todos os contribuintes, por uma má gestão que você tem. Então, sindicalista, chama Biro, é um comandante lá da Aerolínea. Ele quer continuar mamando até tenta, não tem jeito. Olha, aconteceu no Brasil igualzinho com a Varig. A Varig quebrou porque tinha uma coisa chamada Fundação Rubem Berta, que era que nem a Previdência do Estado. Estourou aquela Previdência que tinha dentro. Porque isso é um manual do populismo? Isso é uma demagogia. Sabe por quê? A direita sul-americana, primeiro que eu sempre lembro que aqui na América do Sul a direita jamais conseguiu criar uma sociedade próspera. Muito pelo contrário. Ela conseguiu criar golpe, ela conseguiu criar países paupérrimos, enfim. Mas isso a gente deixa para uma outra hora. O Milei, e acho até que não vou brigar, discutir por conta de manter ou não no Estado uma companhia aérea. Aqui em São Paulo, por exemplo, privatizaram a VASP e depois acabou quebrando. Isso é uma outra história. Eu acho o seguinte, o Milei, com quem eu tenho assim, um oceano de diferenças, na entrevista de segunda-feira de manhã, ele disse um negócio que me chamou a atenção. Eu falei, puxa vida, tô com ele e sabe, e não abre. É o seguinte, ele chegou e falou, olha, eu vou reverter 100 anos de decadência da Argentina. Eu falei, puxa vida, olha que confissão incrível o Milei está fazendo, e ele deveria, inclusive, fazer com que, convencer o cinismo da direita sul-americana de que realmente é isso. 100 anos de decadência. Sabe por quê? Nesses 100 anos de decadência, a Argentina e ele tem absoluta razão em relação a isso, a Argentina, ela foi piorando década após década, então, mas a cínica direita sul-americana lembra
que parece que essa decadência começou em 2043. Não, 1943. Não. Ah, bom, porque tem uma parte da direita que acha que isso começou em 2003 com Kirchner. Não, aí agravou. Agravou. Não, aí eu vou te fazer uma correção. Apesar de 2003 ter sido o primeiro governo de esquerda que a Argentina teve, então nesses primeiros 80 anos, tempo para burro, que o Milei lembrou, foi sempre quase sempre governos de direita. Mas em 2003, Segre, apesar de tudo, e a gente pode discutir muito se Kirchner fez coisas boas ou ruins, mas o fato é que no primeiro quinquênio dele, no único, né? Ele só foi presidente de um mandato, os indicadores foram bons. A Argentina chegou a crescer a taxas de 2 dígitos. Mas internacional diferente. Não, mas tem uma explicação. Estava num buraco lá em cima, lá embaixo, melhor dizendo, e qualquer coisa era crescimento de 100%. Eu lembro de novo, meu sócio Bira, ele precisava 100% para estar ruim. É a mesma coisa. Segre, ele veio logo depois do Aldi, né? Enfim, depois dele, daquele momento em que a Argentina teve 5 presidentes em poucos dias. Olha o caos. Não era fácil colocar isso em pé, né? E ele, apesar das diferenças e tal, naquele momento conseguiu. Mas a narrativa, desculpa um minutinho, claro. A narrativa da esquerda é tão fabulosa que você tem 2003, 2023, são 20 anos. 20 anos. Dos quais 4 anos foi Macri. Sim. 16 anos foi o outro. A Argentina é uma porcaria. E a culpa é da direita. Não. Me poupa. O Milei falou isso. Não, o Milei falou. O Milei fala em 100 anos de decadência. Então, tirando esses 20... Piperno, deixa eu... Rapidamente. São 80 de direita. 80 anos de direita. Deixa eu avisar que o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta, viu? Nas outras plataformas seguimos. Digam. Piperno, eu vou te dar um exemplo histórico. Você que gosta de números, você pode checar depois. O PIB brasileiro, em 1830, era equivalente ao PIB dos Estados Unidos. E sabe por que era? Porque só tinha direita, não existia esquerda, só existia aquele tempo no Império, Partido Liberal e Partido Conservador. Olha que maravilha. E depois que nasce a esquerda, depois de 1930, com Getúlio Vargas, e vem toda essa história da decadência, hoje o PIB brasileiro é comparado com os Estados Unidos, não dá o do estado da Califórnia. Então, vamos pensar uma coisa, vamos pegar o exemplo histórico. Quando o Brasil não tinha essa turma que torra aqui, o PIB brasileiro era quase igual ao PIB dos Estados Unidos. Já virou quase igual, e aí... Era quase igual. Você está exaltando um período em que o Brasil tinha... Abertura dos portos. Escravagista. Olha, abertura dos portos. Os Estados Unidos também tinha. Os Estados Unidos também tinha. Os Estados Unidos também tinha. Mesmo os Estados Unidos acabou em 1876, lá na frente. Também tinha, tudo igual. O nosso PIB era quase igual aos Estados Unidos. Não, o que eu estou dizendo é pega uma comparação. Você pega uma régua, pega um momento histórico do Brasil e vê como é que estava lá e como é que está hoje. Ô, Piperno, mas nos últimos tempos, o estrago da esquerda é muito maior. Não dá para comparar com o estrago da direita. Vamos falar de Cuba, vamos falar de Venezuela, vamos falar da tragédia brasileira, que foi o governo Dilma, que foi a maior queda histórica do PIB brasileiro. Eu vou falar sobre o que o Milei disse. O Milei fala, temos 100 anos de decadência. Não, e aí eu tô contando para você falando o seguinte, então são 80 da direita e 2003... Mas assim, a situação da Argentina, ela ficou dramática nos últimos 20 anos. Todos era assim. Ou seja, então vou perguntar para o cidadão... Se o Milei falou isso, então o Milei está errado, porque nos últimos 20 anos... E aí, nos últimos 20 anos, que foi o tango, a tragédia argentina. Nesses 80 para trás, a Argentina tem, por exemplo, ditadura, guerra suja, guerra das Malvinas. Pelo amor de Deus. Você pegar a Alemanha, que tinha a Alemanha Ocidental e Oriental, mesmo povo, mesma língua, mesmo tudo, até hoje... A renda, onde era a Alemanha Oriental, é menor do que a Alemanha Ocidental. Veja só o estrago que a esquerda faz, que depois de 50 anos, 40 anos depois, ainda continua menor. Só para você ver como que mudança de mentalidade, essa mentalidade,
demora. E demora para refazer as cicatrizes do desastre que são os governos socialistas. São incomparáveis as diferenças entre as duas Alemanhas, você tem razão. Só que tem uma coisa, aqui na América do Sul a gente tem um outro fenômeno, muito diferente do que tinha lá. Então lá você está falando de uma Alemanha Oriental, por exemplo, que tinha regime comunista aí no fim dos anos 40, início dos 50 e tal. Aqui na América do Sul, nessa época, a esquerda nem sonhava em, por exemplo, ascender o poder e a miséria já tinha se espalhado, produzido exclusivamente pela direita. Mas, gente, ó, vocês estão voltando muito tempo, viu? Mas a questão é fácil. Sinceramente. Só um exemplo. A gente tem um tema para avaliar e eu sei que vocês precisam analisar sob a luz da história, só que vocês estão iluminando demais a história e vocês estão perdendo a concentração no tema que é esse principal. Então, por favor, vamos voltar para aquilo que está ali na nossa está uma tragédia hoje por culpa da esquerda. Ponto final. Isso não é verdade. Quer dizer, isso, sabe, a nossa audiência, ela é bem informada e ela sabe que não é isso. Agora, eu quero entender de vocês de que forma que esses movimentos que possam acontecer a partir dos sindicatos signifiquem uma pedra ou não no sapato de Milei com as propostas de privatização, Gustavo Segré. Vai ser um problema muito sério. Eles são muito fortes na Argentina? Muito, porque em 1976 o governo militar na época entregou os planos de saúde aos sindicalistas. Isso dá muita caixa, muita caixa. E lá não tem a reforma sindical. Tem que pagar. O aporte é obrigatório, seja sindicalizado ou não. Então, é mais caixas. A maioria dos dirigentes sindicais estão há mais de 30 anos como secretários do sindicato. É tipo uma herança. Vai herdando, vai herdando. E qual é o problema maior? Ajuda social. Tem 25 milhões de pessoas, sobre 46 milhões, que recebem alguma ajuda do Estado. E já falaram, nós vamos copar as ruas para ir contra as reformas do Milei. Aí o Milei falou, tudo bem, eu vou utilizar a Força Nacional porque tem um direito constitucional que diz que você pode se manifestar, mas tem outro que diz que você não pode cortar a rua. Então vou tirar você da rua com a Força Nacional. Tá ótimo. O grande desafio do Milei, Evandro, vai ser enfrentar essas forças do atraso, essas forças fisiológicas de esquerda. E quando ele fala assim do atraso dos últimos 100 anos, o que ele quer dizer com isso? Que não houve uma mentalidade liberal, capitalista, de verdade na Argentina, assim como no Brasil. Então, aqui tem gente que se diz de direita, mas é fisiológica, tá ali no centrão e não há essa mentalidade pujante pró-mercado. É isso que ele vai ter que combater, esses parasitas que vivem do dinheiro público. Quer arrematar algo, Piperno? A gente está quase chegando ao fim. Se não há essa mentalidade pujante de mercado aí, Alan, infelizmente a direita produziu isso aí a granel. Paciência, então a direita que se resolva, né? Vá para o divã. Ela que se resolve em relação a isso. Isso aí não é culpa da esquerda. A esquerda errou? Claro que sim. Agora, em relação a isso aí que você apontou, é problema da direita. Se a direita ela entregou péssimos políticos para dirigir o país, que culpa a esquerda tem em relação a isso? Tem alguns segundos finais. Quer acrescentar algo, Dávila? Vou deixar o nosso amigo Segré. Por favor, Segré. Quando a esquerda perde uma eleição, tenta destruir o país. Quando ela ganha, consegue. Pronto.